Muito bem, estamos iniciando a nossa economia e desenvolvimento desta semana, aí nos aproximamos aí agora já do quarto, já estamos, né, no quarto mês do ano de 2023, mês de abril. Tomara que muitas coisas boas aconteçam aí, nós temos uma perspectiva de que nós possamos reencaminhar nosso país a um rumo melhor, onde saia as trevas e entre as luzes. Precisamos de luzes, o mundo todo está precisando de luzes, né? E nós no Brasil principalmente. Bom, vamos começar o nosso programa com o nosso movimento empresarial desta semana. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui. Uma semana boa para ti ou não? Silvio Lopes, primeiramente uma satisfação estar participando novamente do seu programa, né? Toda semana é semana boa, a gente tem que estar feliz e agradecer por estarmos vivos, né? Perfeito. Muito com bem, saúde, né? Isso é o que importa. E olhando o futuro, né? E olhando o futuro, exatamente. Bom, Giovanni, nós estamos naquela fase, temos agora a questão do imposto de renda, nós falamos agora há pouco com o Dr. Gustavo Bernardi sobre a questão de isenções e tal, para as pessoas físicas, questão de doenças, enfim, mas também é uma coisa que preocupa as empresas, que é o caso do ajuste dos balanços, que é essa época para fazer, né? O ajuste do encerramento do exercício fiscal. O que nós podemos trazer para o nosso pessoal que está nessa condição? Então, Silvio Lopes, nós temos um cronograma de trabalhos, né, que vai culminar lá com a entrega da declaração do Imposto de Renda das Empresas, né, que essa declaração é chamada de ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Qual é o cronograma? Em abril, o Código Civil traz o prazo para as empresas realizarem as assembleias de aprovação das contas, não é? Tanto as sociedades limitadas, né, também quanto as sociedades anônimas e as demais entidades, tem ali um prazo até o final de abril, então, para aprovação das contas. No mês seguinte, né, e agora me parece que isso vai ficar de forma definitiva, no mês de maio, a entrega da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, né? Isso, de certa forma, foi uma conquista dos contadores, porque em abril acumulavam os serviços de imposto de renda das pessoas físicas com as assembleias, né? Então, me parece, espero que sim, né, o Ministério da Fazenda consolide, né, a entrega da declaração para maio, né? Então, nós temos abril a prestação de conta das empresas, maio o imposto de renda das pessoas físicas, junho, a autenticação dos livros contábeis, né, no sistema de escrituração digital, o livro diário, os balanços, né, enfim, a consolidação deles e a autenticação no órgão competente, né, e julho termina ali com a escrituração do imposto de renda, a entrega da declaração do imposto de renda. Então esse, né, é um período em que os contadores ali estão se debruçando nos ajustes dos balanços para o encerramento e para a apresentação, né, dessas contas para a Assembleia, né? E eu vim trazer para os senhores um tema que pode ali oportunamente ajudar as empresas a reduzir os seus prejuízos, a aumentar um pouco os seus índices de liquidez, para efeitos aí, enfim, do levantamento final dos balanços. Eu estou falando do ativo fiscal diferido, né, Silvio Lopes? O que é o ativo fiscal diferido? O ativo fiscal diferido, eles são provisões, né, constituem provisões de direitos creditórios, né, que pode ali redundar, né, num aproveitamento, num benefício com relação ao pagamento desses impostos em períodos subsequentes, né? Então eu vou tentar explicar. As empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, o senhor sabe o que é o imposto de renda com base no lucro real? Vamos dizer para o nosso telespectador, aquele que não sabe. O imposto de renda com base no lucro real é o seguinte: a empresa ela paga o imposto tendo por base o lucro contábil, né? Então ela mantém ali a escrituração contábil regular e ela, no final de cada período de apuração, levanta as demonstrações contábeis, né? E sobre o lucro contábil, né, paga-se então o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas acontece que em determinados casos as empresas podem daqui a pouco sofrer prejuízo e não lucro. E quando sofre prejuízo, ela não tem imposto de renda para pagar e nem contribuição social sobre o lucro líquido para pagar, né? Então eu considero que a tributação pelo lucro real seria a tributação em tese a mais justa. Porque se a empresa apresenta lucro, ela paga imposto de renda e se ela eventualmente apresenta prejuízo, ela tem ali um crédito, dá para se dizer. Por que ela tem um crédito? Porque quando a empresa apura prejuízo, ela controla esse prejuízo num livro fiscal chamado LALUR, que é Livro de Apuração do Lucro Real, LALUR,
Então ela controla esses prejuízos e nos períodos subsequentes, quando ela tiver lucro, ela pode utilizar parte desses prejuízos para diminuir o imposto de renda e a contribuição social devida nesses períodos subsequentes, né? Então não há dúvidas que sobre os prejuízos fiscais, a empresa detém ali um direito creditório na medida em que ela pode usar esses prejuízos para abater imposto de renda de períodos subsequentes, não é? A legislação federal também vem trazendo alguns avanços acerca do aproveitamento desses prejuízos fiscais. Então nós tivemos ali ao longo do histórico desses parcelamentos especiais, tivemos em 2000 o primeiro refis, se não me falha a memória, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos o PERT, depois o PAEX, e agora nós temos uma modalidade de parcelamento, de liquidação de impostos, que ela é perene, não é? O nome desse tipo de operação é transação, né? O que é transação? Transação é quando a empresa tem débitos ali inscritos em dívida ativa da União, de difícil pagamento, difícil recuperação pelo governo, é possível negociar com o governo formas alternativas de liquidação. E dentre as formas alternativas de liquidação está a possibilidade do aproveitamento desses prejuízos fiscais para liquidar até 70% dos impostos devidos, não é? Então não há como negar que o prejuízo fiscal acumulado das empresas, ela representa sim, né, uma possibilidade de direito creditório, né? Então nesse sentido é importante, né, que as empresas analisem a viabilidade de contabilizar nos seus ativos esses direitos creditórios decorrentes dos prejuízos fiscais, né? Então nós temos, eu trouxe aqui dois documentos, né, editados por autoridades contábeis no Brasil, não é? O IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Contábeis, e o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, o CPC, né? O CPC editou o pronunciamento número 32, o IBRACON o pronunciamento número 25, que regulamentam, de certa forma, o provisionamento, né, desse ativo fiscal diferido que se refere ao imposto de renda e à contribuição social sobre os prejuízos fiscais, né? Então, com esse processo, eventuais prejuízos que a empresa pode ter, em fazendo o provisionamento desses créditos, nós conseguiríamos ali reduzir esses prejuízos da empresa, não é? Na ordem ali de 32%, 33%, e melhorar um pouquinho o índice de liquidez, né? Na perspectiva, claro que toda empresa tem um objetivo de lucro, na perspectiva que ali na frente ela vai ter lucro e vai realizar esses créditos, né? Ou utilizá-los no pagamento de impostos, como é o caso dessa transação, né? Aí a Receita Federal, nós temos também um outro questionamento para fazer. Bom, se o contador provisiona esse direito creditório derivado dos prejuízos, o que isso representa? Representa que nós vamos contabilizar a crédito, né, lá nos impostos sobre o lucro, né, nós vamos provisionar a crédito. Então, em tese, né, contabilmente, seria como se fosse uma receita, né, o imposto de renda e a contribuição social sobre o prejuízo fiscal, né, e a contrapartida seria, então, um ativo. A Receita Federal tributaria essa provisão. Então, embora esse tema seja relativamente complexo e também há alguns pontos controvertidos, nós temos dois entendimentos da Receita Federal e do CARF dizendo que não tributa. Então, se o telespectador tiver interesse de procurar isso aí, a solução de consulta da Receita Federal, número 21 de 2001, da 9ª Região Fiscal, né, lá está estabelecido que esses provisionamentos não constituem base de tributação nem do imposto de renda e nem da contribuição social. E eu trouxe aqui para os senhores também um acórdão, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, número 103.21799, né, no mesmo sentido de que esses valores provisionados a crédito na demonstração de resultado, né, eles não são tributados para os fins do imposto de renda e da contribuição social, né? Então era esse o tema que eu queria trazer aqui para os nossos telespectadores, né, para essa bancada, que é uma possibilidade ali de melhoria nos índices contábeis das empresas.
Perfeito, eu acho muito bom e esclarecido aí, pessoal, os contadores, os empresários e tal, porque isso aqui é fundamental num momento como esse que atravessamos. Giovanni, um abraço, até a próxima semana. Até a próxima semana, tudo de bom. Olá, não há dúvidas de que estamos assistindo a um processo de idiotização das pessoas no mundo todo. No Brasil, então, de modo massificado. Está certo que desde a criação da agricultura e a fixação do homem a um pedaço de terra há 10 mil anos, alimentamos a necessidade de líderes. Eles foram decisivos para as nações. Hoje carecemos deles. Por aqui, nutrimos paixão por quem resume seu caráter em roubar, destruir, mentir e agora perseguir e eliminar os que se antepõem ao seu plano de tornar esta nação um amplo albergue de miséria, submissão e desalento. Está na hora do basta. Afinal, ainda temos por aqui gente decente e mentalmente sadia, que quer o melhor para si e também para o Brasil. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nós estamos aí num período até o dia 30 de maio do acerto, né, que a gente chamava antigamente com o leão, o imposto de renda. Isso, naturalmente, que mexe com todo mundo, na família, nas pessoas. Então, em qualquer situação, a gente está direta ou indiretamente envolvido com o imposto de renda. Doutor Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença aqui, né? Esse é um aspecto importante, é uma fase importante da vida fiscal de cada um de nós e, sobretudo, com relação ao imposto de renda. Muitas pessoas, elas podem ser enquadradas do ponto de vista de patologia médica e solicitar isenções do imposto de renda, se tem determinada patologia, etc. e tal. E é isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse. Que tipo de patologia médica e em que situações é possível reverter a situação de pagamento do imposto de renda? Sim, Silvio. Na verdade, Silvio, muito se discutiu acerca de quais as doenças gerariam a isenção do imposto de renda. Até que em 1988, a Lei 7.713 trouxe uma regra, trouxe uma lista, né, de doenças incapacitantes que provocam ali ou autorizam a isenção do pagamento do imposto de renda. Tá? É preciso entender que tem que haver um enquadramento da moléstia com aquelas CIDs, que é o Cadastro Internacional de Doença, que estão ali estabelecidas, elencadas na legislação. Eu te trouxe aqui quais são essas doenças, né? Cardiopatia grave. Cardiopatia grave é uma doença do coração, né? Que é genérica, ou seja, este nome cardiopatia grave, ela não é de uma doença em específica, mas pode ser diversas doenças que provocam a cardiopatia grave, mas se for constatada que aquela doença cardíaca é grave, provoca ela é incapacitante, ela autoriza a isenção do imposto de renda. Nós temos aí a AIDS, o HIV. HIV é uma questão polêmica na isenção, porque a lei estabelece que basta que você tenha HIV para que você esteja isento do imposto de renda, né? Porém, o HIV hoje, ele tem a remissão. A pessoa tem o HIV, toma medicação e tem uma vida normal.
Portanto, ela não está incapacitada, ela está praticando os atos da vida normal. Porém, ela tem igualmente este direito de pleitear a isenção do imposto de renda. Nós temos aqui alienação mental. Alienação mental é um termo também genérico, assim como cardiopatia grave. Então é Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer, tudo isso aí é alienação mental. E a alienação mental, uma vez constatada a capacidade, a diminuição da capacidade intelectual da pessoa, ela autoriza pleitear a isenção do imposto de renda. Eu estou lendo aqui minha colinha. Cegueira. Cegueira é uma outra questão bastante polêmica. Existe cegueira total, biocular, e existe a cegueira monocular, de um olho só, né? Pois bem, as duas podem ser pleiteadas a isenção do imposto de renda. Ok? Doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença que ela é evolutiva, ela vai... Degenerativa. Degenerativa, ela vai evoluindo na sua manifestação no corpo do hospedeiro. Então, em qualquer estágio da doença de Parkinson, mesmo no estágio inicial, uma vez constatada a doença de Parkinson, você pode pleitear a isenção do imposto de renda. Existe uma doença chamada espondilite anquilosante, que é uma inflamação crônica, né? Essa é uma doença gravíssima, ela é uma doença também autoimune, né? E que permite a isenção do imposto de renda, né? Nefropatia grave, né? Doença nos rins. Ela, na verdade, ocorre muito nas pessoas que têm diabetes, né? Ela, em qualquer estágio, permite que você pleiteie a isenção do imposto de renda. Nós temos câncer, neoplasia. Câncer também é uma outra questão polêmica. Quem está com remissão do câncer pode pleitear? Será que quando eu me curar do câncer eu vou perder a isenção? Não, na verdade, uma vez alcançada a isenção por câncer, há um entendimento de que aquela pessoa tem o direito de pleitear a isenção do imposto de renda. Tá, okay? Paralisia. Paralisia também é um outro termo genérico, né? Mas qualquer tipo de paralisia e de qualquer parte do corpo, né, pode gerar uma isenção do imposto de renda. Tá, okay? Nós temos também aqui contaminação por radiação. Isso também é bastante polêmico. O pessoal que trabalha aí com radiologia confunde contaminação com exposição à radiação. Não basta você estar exposto à radiação, você tem que ter sido contaminado pela radiação. E também não interessa qual é o grau de contaminação, permite a isenção do imposto de renda. Tá? Existe uma doença crônica chamada doença de Paget, que por esse nome não é muito conhecido, mas ela é uma doença óssea crônica, né? Também com uma evolução muito grave, degenerativa também, com uma evolução muito grave no corpo do hospedeiro, que também provoca ali a isenção do imposto de renda. Fibrose cística, que é uma doença pulmonar gravíssima também, de uma evolução também degenerativa e muito grave, ela provoca a isenção do imposto de renda. Esclerose múltipla, que é uma doença de longo curso, né? As pessoas muitas vezes vão descobrir lá na frente, ela provoca a isenção do imposto de renda. Tá? Hanseníase, que é a lepra, provoca a isenção do imposto de renda. E talvez a mais polêmica de todas, que é a tuberculose, né? Os tribunais, o INSS entende que somente a tuberculose ativa provoca a isenção do imposto de renda. Há uma discussão enorme daquelas pessoas que fizeram o tratamento e se curaram. Okay? Uma questão importante que a gente tem que falar quando a gente está dizendo isenção do imposto de renda é que tem que entender que quem concede a isenção é uma perícia no INSS. Você entra lá no portal do INSS, se postula uma perícia com a finalidade de isenção do imposto de renda, vai ser agendado ali, em torno de 45 dias depois essa perícia, e se o médico do INSS entender que aquela doença é grave, é degenerativa, é incapacitante, ele vai conceder. Se não conceder? Se não conceder, as pessoas têm que se encaminhar aos tribunais, né? Enorme o número de decisões contrárias à isenção no âmbito administrativo, ou seja, que a perícia administrativa não concede e os tribunais acabam concedendo. Porque há um grande leque de estágios de doença, há questões de doenças que se enquadram
parcialmente em determinados CIDs ou não. Então, é enorme a quantidade de decisões que são revertidas no judiciário. A pessoa não conseguiu no âmbito administrativo e vai lá no judiciário e consegue, ok? Há uma outra questão importante aqui que as pessoas têm que ser lembradas também, que as pessoas enquadradas em doenças graves, né, e que são aposentadas, que são pensionistas, elas podem postular, inclusive, um acréscimo no seu salário, nos seus proventos, né, de 25%, quando elas provam que têm a necessidade de um acompanhante, que pode ser um familiar, que pode ser um amigo, mas se ela prova que ela tem essa necessidade de ter um acompanhante, ela recebe um acréscimo nos seus proventos de aposentadoria, Silvio. Perfeito. E importante é o seguinte, só para concluir, doutor Gustavo Bernardi, toda ação que se vai fazer em relação a discutir, né, digamos assim, você teve negada a sua isenção por parte do órgão administrativo do INSS. Se for recorrer ao judiciário, tem que ter uma assessoria de um advogado especializado na coisa, porque Sim. Aí a coisa pode facilitar, né? Na verdade, não só pode facilitar, mas em decorrência da tipicidade da questão. Perfeito. É muito técnica a discussão acerca das isenções de imposto de renda. Perfeito. Doutor Bernardo, um abraço, até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Muito bem, essa questão da Previdência Social é uma questão que envolve a todos nós sabemos disso, né? E é um tema que vem recorrente aqui no programa. E chamar-se grande invalidez. Eu até queria saber exatamente, eu nunca entendi o que seria grande invalidez, mas tem aqui um especialista, né, que é o César Mota. César, obrigado pela tua presença. A pergunta que não quer calar, o que é a grande invalidez? Obrigado, Silvio, lisonjeado por mais uma participação. A grande invalidez é um benefício, na verdade, um adicional previsto na Lei de Benefícios e no Decreto Normativo da Previdência 3.048, e no artigo 45 da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213. O que trata, em resumo, esse benefício? A possibilidade do pagamento de 25% a mais no benefício da aposentadoria por invalidez, se é um benefício pré-reforma de 2019, da emenda 103, ou por incapacidade permanente, que é o nome do benefício atual, é o mesmo benefício, tanto a invalidez como o benefício por capacidade permanente, se tratam do mesmo benefício, né? Então, se posterior à reforma. Então, é a possibilidade, se constatada, se o segurado precisa do auxílio permanente de terceiros para os seus afazeres diários, né, do cotidiano. Muito bem. E todos os benefícios previdenciários podem receber esse adicional? Aliás, é importante salientar que nós tivemos aí anteriormente com o doutor Gustavo Bernardi falando alguma coisa a respeito disso. Estamos agora aprofundando aqui com o doutor César Mota. Perfeito. Até então, eu estava com o tema sobrestado no Supremo Tribunal Federal, que estava possibilitando a aplicação analógica por isonomia e igualdade para os demais benefícios, ou seja, para as aposentadorias por idade, especial, por tempo de contribuição, pensão por morte, né? Seria possível estender este adicional a esses benefícios? O Supremo Tribunal Federal disse que não, né? A gente até diverge disso, fica até uma observação. Foi uma enxurrada de ações ajuizadas na Justiça, né? Tanto de pedidos administrativos e na Justiça. E o Supremo disse que não, apesar de todo abastecimento né, de princípios e de normas constitucionais que possibilitariam a extensão para os demais benefícios, mas ficou concentrado para a questão legal, taxativo de lei, artigo 45, só os aposentados por invalidez recebem. Muito bem. O valor da renda, com esses acréscimos de 25%, ele pode ultrapassar, digamos, que tem um limite do teto da Previdência. Ele pode ultrapassar isso ou não? Pode. Isso é uma exceção, Silvio. É a única exceção da Previdência de receber acima do teto. Porque dependendo da média do benefício segurado, pode ultrapassar. Então, se ultrapassar o teto previsto atual de 2023, é plenamente possível receber, então, acima do teto, tá? Então, é uma exceção e pouca gente sabe, na verdade, né, em relação a isso. Então, é tranquilo e é uma exceção. Mas acontece. Acontece. Médias altas, aposentados por invalidez com médias altas, recebem acima do teto. É possível. Tá. E aí uma questão importante que é o seguinte, o segurado, nessas condições, ele tem um prazo para requerer esse adicional ou não? O prazo decadencial não existe para a questão deste adicional, tá? Então, ele não se trata de uma revisão deste benefício, busca adicional. Se o aposentado está aposentado desde o ano 2000 e no ano de 2023 adquire a necessidade desse auxílio permanente de terceiros, ele pode requerer ultrapassar os 10 anos previstos da legislação do benefício previdenciário.
Pois é, e essas coisas, por isso que eu digo uma coisa, né? Essas coisas têm, assim, têm dado resultado? Tem muita gente nessa situação ou não? Sim, Silvio, muitos casos aí. Muita gente nem sabe que tem esse direito, são aposentados. Depende. Às vezes nem é do interesse da Previdência, né? Depende muito, às vezes, do próprio familiar ficar atento à situação, né? Isso é uma rotina. Então, vale muito ao familiar e ao telespectador que está assistindo, que tem um familiar nessa condição, né? Que não consegue externar informações, né, em relação ao próprio benefício, ficar atento, se é uma condição que se enquadre, que a gente relatou aqui, buscar na via administrativa ou judicial, conforme o caso. Pois é, aí que está o negócio. O pessoal que está nos assistindo, que de repente está de repente nessa situação, quer fazer esse pedido ao INSS, ou então tem algum familiar, algum conhecido e tal, e agora ele está vendo o programa e está querendo agora esse esclarecimento. Onde é que o segurado pode requerer essa chamada grande invalidez? Isso, a grande invalidez tem que ser requerida na via administrativa inicialmente, né? Se aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente, fazer o requerimento direto no INSS, na via administrativa, ser concedido, ok. Se negado ou concedido de forma parcial ou de forma errada, com valor errado, né? Vai gerar uma revisão, provocar judicialmente, porque vai estar com a pretensão irresistida, automaticamente, o interesse processual de agir para a Justiça. Alguma coisa que tu queiras mais acrescentar, César, em relação à Previdência Social, essas questões? Porque nós estamos agora no período de imposto de renda, a pessoa está deslocada para isso com relação ao imposto de renda e o segurado. Em relação ao imposto de renda, cuidar até a questão, a gente citou agora aqui uma questão importante, que são das doenças graves, né? Que geram isenções. O Bernardo já relacionou, inclusive, muitas Exatamente, aqui, né? Exatamente. Então, se geram isenções, ficar atentos a essas condições no histórico de crédito, benefício, e consultar um especialista para que possa dizer se é a hipótese de isenção de imposto de renda. Isso é uma ideia bem importante que a gente pode repassar para o nosso telespectador aqui. Muito bem. É importante lembrar, né, que essa questão da Previdência Social é fundamental, mas as pessoas sempre têm que buscar alguém, antes de se dirigir de forma administrativa ao INSS, alguém que possa esclarecer isso, fortalecer os pontos de vista dela para que ela possa ser beneficiada e usufruir desse benefício que é oferecido pela Previdência. E não tem erro, porque aí tem que fazer com gente que entende. César, como o escritório lá da doutora Silvana, de vocês, né, da doutora Luciana, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí e até a próxima semana. Obrigado, até mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do programa estou recebendo aqui dois grandes amigos, né, que são ícones na sua área de atuação. À minha direita, parece aquele cara anunciando o boxe, à minha direita, Armando Fontoura, obrigado pela tua presença, presidente do Sindimóveis. Agradecemos o convite mais uma vez aqui. Vamos ver se somamos um pouco aqui no programa, falar da entidade. Vamos falar sobre uma entidade importante para os corretores de imóveis, né, que está completando 78 anos, agora em março, dia 26, né? Dia 31 de março é a carta sindical, 31 anos. Sim, então, 78 anos. Dia 31, 78 anos. Do Sindimóveis. E também aqui à minha esquerda, Sidney Fontoura Gomes. Grande Sidney, difícil trazer esse cara aqui. Obrigado, só tu mesmo para trazer o Sidney. Obrigado, Sidney, pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. É um prazer estar de volta. Diz que o bom filho a casa retorna. É verdade. Então, estamos aqui, depois de longo tempo afastados, estamos aí novamente. O Sidney agora está na área de frente de comercialização, né? E quem acompanha o programa há 23 anos no ar sabe que um tempo esse programa se chamava Mercado Imobiliário.
Panorama Imobiliário, e era centrado no mercado imobiliário em função do Sindimóveis, presidido pelo Sidney. E tivemos realmente um grande retorno e, sobretudo, abrindo espaço para um profissional dessa categoria, que é o corretor de imóveis. Quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais é importante e a importância do corretor de imóveis numa sociedade completamente urbanizada. Mas, Armando, começar contigo aí sobre 78 anos do Sindimóveis. Eu acho que dá para comemorar, né? Olha, com as dificuldades dos últimos anos aí, a gente está mantendo a casa em pé, como diz um outro amigo nosso aí também, ex-presidente da casa, só manter a casa aberta já é um grande sucesso. Nós temos aí, nesses 3 anos aí que estamos da entidade lá, estamos no 4º ano agora, e a casa está em dia, está bonita a casa, e estamos fazendo campanhas de novos sócios. Então, 78 anos nós não podemos deixar em aberto, temos que fazer um chamamento forte e tudo mais. Estamos fazendo muitos convênios, fizemos agora um convênio com uma clínica, que eu não lembro o nome, clínica médica aí de vacina. Então, nós vamos marcar um dia e os corretores poderão ir lá, os sócios lá dentro da entidade para ser vacinados lá, tá? E depende da situação, a gente pode ir nas imobiliárias também, com essa clínica, né? E nessa semana também renovei um convênio com a Volkswagen do Brasil, onde nós temos um desconto lá especial. O cara leva uma carta do sindicato, ele sendo sindicalizado, é claro, e tem um desconto ainda um pouco maior do que eles estão oferecendo ainda no mercado automobilístico aí, tá? É uma outra vantagem, né? É, outra vantagem, tá? E também falar agora, Silvio, só para dar uma pinceladinha aqui agora, nós vínhamos fazendo 50 edições, né, Sidney, o baile dos corretores de imóveis. Então, esse ano, nós já estamos se mexendo para fazer o baile do corretor de imóveis, vai ser lá na Semana do Corretor de Imóveis. Então, nós já estamos hoje programando a Semana do Corretor com um campeonato de bilhar, que já fizemos o ano passado, e vamos fazer mais alguma coisa e mais o baile ainda, né? Nós estamos buscando apoiadores, tudo mais. Isso é importante. Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho quase a certeza que essa ideia do baile surgiu de um amigo nosso. Que é um pé de valsa, né? Sabe, o cara dança pra cacete, né? É verdade. E aqui tá do lado. Ele pode falar mais pra frente disso. Né? É verdade. Quer juntar os corretores e tal, e vai lá. Mas é importante, eu acho que esse tipo de evento, ele é um congraçamento, junta o pessoal, une o pessoal, né? E eu acho importante, eu sou economista, eu sou associado à Sociedade de Economia, e as entidades de classe, as entidades precisam do apoio do profissional, porque elas representam o profissional. Vocês, por exemplo, têm uma série enorme de serviços que são oferecidos para o corretor de imóveis, e quem não é associado perde. Então é importante ter essa adesão, porque quanto mais forte for a entidade que o representa, né, mais a categoria estará representada e estará sendo defendida no mercado, que é um mercado extremamente competitivo. Tá. Silvio, eu quero falar um outro assunto aqui também, que ainda ontem recebemos um ofício de um juiz aí da parte trabalhista, perguntando se um corretor lá trabalhar para uma imobiliária determinada lá, né? Ele está fazendo uma ação trabalhista contra essa imobiliária. E o juiz perguntou se, conforme diz a lei, o contrato de corretor associado ele precisa ser registrado no sindicato. Já falei na outra vez que eu estive aqui. Isso, me lembro. Tá? E o nosso jurídico lá responde sim ou não, né? Está registrado ou não está. Tá? Então, eu quero deixar claro aqui que os contratos precisam ser registrados na entidade, tá? E nós temos também um movimento, vendo agora, recebemos uma denúncia também essa semana passada agora, de um corretor que trabalhava para uma grande imobiliária em Porto Alegre também, dizendo que o contrato associado, com um monte de cláusula ali que não condiz com a verdade da lei, tá? Então, e a verdade da lei é, entre outras coisas que está ali, o contrato não está registrado no sindicato. Eles colocam, conforme lei tal, artigo tal, parágrafo 2º, acho que é, eu não me lembro, acho que é 2º, né, Sidney? Tá? Que tem que estar registrado lá. Então, a gente está chamando a atenção nas imobiliárias do registro do sindicato, tá? Porque isso aí realmente ele vai evitar muito transtorno para as imobiliárias. Muito constrangimento, né? Isso é Deixa eu importante. tentar colaborar, assim, claro. Silvio, porque quando nós lá atrás construímos esta mudança da Lei 6.530, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis,
e há muito que não havia nenhuma mudança, porque ela é de 78, né? Se mudou justamente este artigo com os seus parágrafos da necessidade do registro do contrato, porque há a relação, porque tinha que se estabelecer uma normativa de relação de emprego, porque relação de trabalho há entre o corretor de imóveis e a imobiliária. Então tinha que se normatizar esta relação de emprego. Como se diz que o corretor de imóveis é um autônomo, ele é livre para fazer exatamente o que não é uma realidade. Então, para esta normatização, se colocou que deveria ele fazer um contrato com a parte que era imobiliária e registrar no órgão competente. O órgão competente é o Sindicato dos Corretores de Imóveis na sua região. E fora isso, embora muitos os telespectadores hão de convir comigo que eu posso não concordar, por exemplo, com o imposto de renda, mas eu tenho que cumprir. Eu posso não concordar com o IPTU, mas eu tenho que cumprir, porque existe sanção, não é? E o registro do contrato no Sindimóveis é lei. Ele não está... olha, eu acho que... Não, é uma lei. Não é uma invenção do Sindimóveis, também, não é do sindicato. Não, claro. absoluto. O sindicato até é passível de punição, sim, né? Exatamente. Existia a indústria da reclamatória trabalhista e para diminuir isto, se pediu a intervenção do movimento sindical para que nós intervíssemos e participássemos da construção desta normatização. Então, hoje, todos os corretores de imóveis que trabalham numa empresa imobiliária têm que ter o contrato registrado no seu sindicato. Aqui, no Acre, na Bahia, seja lá onde for. O país inteiro, tem que ter, é uma lei federal. Claro. Então, nós não podemos, nós como corretores de imóveis e nós como empresários do ramo imobiliário, ficar à margem da lei. Né? O que a marginalização faz? A marginalização da profissão é exatamente essa. Se nós ficarmos à margem da lei, nós vamos dar a possibilidade destas reclamatórias que o Armando citava, que são muito vultuosas, né? E a empresa imobiliária não tem a garantia, mas ela tem a normatização dentro da lei. Então não se está pedindo, né? Me ajudem o sindicato. Não é nada disso. O que está, cumpra-se a lei. Somente isso. Né? Nós não temos que discutir se é bom ou se é ruim. Nós temos que cumpri-la. Como disseste, assim, a lei é lei. Enquanto a lei não muda, tu tem que seguir aquilo que a lei estabelece. Perfeitamente, perfeitamente. Lá em 44, aí tocando um pouco no assunto que eu vim colaborar um pouco, em 44 houve a Associação dos Corretores de Imóveis de Porto Alegre. Né? Um grupo de corretores que gostaria, sim, de ter um aparato e uma parceria para que se cumprisse algumas coisas. E no ano seguinte, em 45, se pediu, então, o registro do sindicato. Então, em 45, surgiu o Sindicato dos Corretores de Imóveis. Há 78 anos. Há 78 anos. E é um marco importante e que, infelizmente, outras entidades que deveriam, porque desta lei e do registro aqui no Rio Grande do Sul, é que surgiram, por exemplo, os conselhos, surgiram os outros conselhos e os outros sindicatos das empresas. Então deveriam valorizar muito mais, junto com o sindicato, esta data de 31 de março, que é a data da primeira carta sindical. Seria importante isso, a terceira Armando? Do Brasil. Terceira do Brasil? Quais são as duas anteriores? A primeira é São Paulo,
ou o segundo é o Rio, ou vice-versa, não lembro bem, e a terceira é o Rio Grande do Sul. E é interessante o seguinte, lá no começo, no final da década de 60, começo de 70, quando eu estava já em Porto Alegre, essa coisa, quando tu fala de corretor de imóveis, é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando as pessoas não davam certo na vida, então eu vou vender imóveis, vou intermediar imóveis. Bom, isso, claro, com o decorrer do tempo e a maturação do sindicato, o corretor de imóveis é uma profissão. Né? Não é um quebra-galho, não. Então, aí se passou a normatizar e o sindicato tem um papel importante porque ele estabeleceu um regramento, né, de consolidação, de garantia do corretor para a sua profissão, impedindo, né, que terceiros, sem a habilitação disso, pudessem, né, trazer problema no mercado. Existem diversas profissões regulamentadas, dentre as quais o corretor de imóveis. Mas ele não é um oportunista, como antigamente se dizia. É verdade. Por quê? Porque no novo Código Civil, novo, né, porque ele é de 2002, vigência em 1º de janeiro de 2003, ele tem um capítulo que fala da corretagem. Se não me engano, é o 792 a 797, né, ou 700, enfim, fala da corretagem. E ali fala dos direitos e dos deveres do corretor de imóveis. Né? Também está no Código Civil. Eu não vejo outra que não seja de ordem da sua categoria mesmo, uma profissão que tenha tanto zelo e tanta regulamentação por trás do seu trabalho. Então, isso deve ser valorizado. Com certeza. O corretor de imóvel tem um papel importante, né, no desenvolvimento da cidade. Vender imóvel ou comprar imóvel sem o corretor de imóveis é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Com certeza. A gente tem a ideia de que vamos levar uma vantagem a respeito. Não se leva vantagem alguma. A assessoria, a condução do corretor de imóveis responsável... O processo todo, né? É fundamental. Com certeza. É fundamental. Evidentemente que tem algumas escolas que não formam corretores de imóveis, né? Que basta que tu matricula, faz uma prova e já é corretor de imóveis. Não é assim. Aliás, esse é um tema importante, viu, Armando? Nos próximos programas nós vamos falar sobre a educação do corretor, né? Esse processo todo de aperfeiçoamento, de qualificação do corretor de imóveis, porque hoje me parece que cada vez mais é necessário uma qualificação melhor, né? Nós lá atrás, quando nós começamos, nós já vínhamos, e outros antes de nós, batendo na tecla da qualificação profissional. Nós criamos ali a Unimóveis, Universidade Corporativa do Sindimóveis, que o intuito era, e porque ela permanece, qualificar, não é formar, qualificar. Hoje, com o advento da internet, nós temos diversos cursos de qualificação, palestras de qualificação, workshops, podcasts de qualificação para o corretor de imóveis. Eu acredito que muito mais do que em outras áreas. Por quê? Porque a dinâmica de movimento da qualificação é muito violenta. É muito violenta. Eu quando me formei como economista, então, é essa história, vale para corretor de imóveis, né? O cara fala faculdade e tal, se forma. Quando o cara sai da faculdade, o cara acha que sabe tudo. É ali que começa o trabalho. É ali que começa o teu conhecimento. Tem prática, né? A prática, depois... e esse tipo de palestra que vocês fazem lá, eu sei, algumas delas eu participei, é fundamental para o corretor de imóveis. Porque isso se chama a qualificação continuada. Né? Porque tu sai de lá com o conhecimento teórico, mas essa enumerada de leis, essa mudança do mercado, quem acompanha são os profissionais que estão ali, que vão transmitir para você nessas palestras que o Sindimóveis está oferecendo para vocês. É isso aí, tá? Alguma coisa mais, Armando? Eu gostaria de reforçar o pedido que a gente tem feito para os colegas corretores de imóveis, tá? E se associar à entidade, que a entidade não é do Armando, não era do Sidney, o sindicato é dos corretores de imóveis. E lá que a gente vai lá receber o amparo que é necessário, tá? Perfeito. Ajudando em tudo que é situação. Com certeza. Bom, nós vamos no próximo programa também trazer aqui para outros aspectos do Sindimóveis, porque eu tenho uma relação muito próxima com os corretores de imóveis. O Sidney foi que começou esse processo todo e agora segue com o Armando. E eu vejo que realmente é uma profissão
digna, uma profissão necessária, imprescindível hoje no momento que nós vivemos, sobretudo no momento de urbanização crescente da cidade, e em que muitas coisas acontecem e que o corretor, pela sensibilidade e conhecimento que ele tem, ele é capaz de te dar uma orientação segura para você não se arrepender do negócio que for fazer, ou vender ou comprar. Obrigado, Armando. Tá bom. Sidney, que prazer em tê-lo aqui uma vez mais. Apareça, né, mas meu. sabe, a volta aqui e tal, vem aqui, tem estacionamento. E tomar um cafezinho sempre. Um cafezinho. É de graça aqui, viu? Oferta do Lucas. Opa! Lucas é mão aberta, o Lucas abre. Cafezinho com o Lucas, né? O Lucas mora no meu mão coração aberta, e o café dele é o melhor da de Ijuí para o mundo. É. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seu direito, eu gostaria de explanar a questão de um contrato de trabalho onde o colaborador, o empregado, falece. O que ocorre com as suas verbas rescisórias, o seu dinheiro que teria que receber? Pois bem, nestes casos, deve a família procurar o empregador para acertar as verbas rescisórias, aquele saldo de salário, porventura aquelas férias que ficaram para trás e não foram concedidas, o 13º que não foi pago, ou seja, todas as verbas que ainda deveriam ser pagas ao empregado, mas em razão do falecimento ele não recebeu. Outra grande importância para recebimento dos valores é o FGTS, o Fundo de Garantia. Para tanto, deve a família buscar junto ao INSS um termo de dependentes. Com esse termo de dependentes, poderão eles ir até a agência da Caixa Econômica Federal para fazer o levantamento, o saque do FGTS. Esse termo de dependentes é bem fácil e bem simples de conseguir. Basta que você acesse o portal do Meu INSS na internet para buscar ali o termo de dependentes para levar até a agência da Caixa Econômica Federal. Se você preferir, pode dirigir-se até a agência do INSS mais próximo e ir lá fazer o pedido do seu termo de dependentes. Essa é a dica de hoje. Muito bem. Olha, sabe que nós tratamos de vários assuntos aqui, né? Direito imobiliário, as questões assim que dizem respeito à previdência social, uma série de assuntos que impactam a vida de cada um de nós, a família, diretamente, indiretamente e tal. E o direito de família é um desses temas. E cada vez mais, né, o direito de família, as questões familiares, elas acabam tendo uma importância maior nas nossas vidas, né? No momento que nós vivemos, e no momento de muita desagregação, muito desentendimento, muitos conflitos que envolvem a célula familiar. Por isso que eu estou aqui com a Lívia Christmann Ferreira. Lívia, muito obrigado pela tua presença. É uma honra, em primeiro lugar, te conhecer pessoalmente. E tu que é uma personagem muito conhecida e admirada, não tanto na área artística quanto empresarial do Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na frente desta pessoa tão culta. Conhecida, na verdade, mais de 51 anos de jornalismo no Rio Grande do Sul, né? Então já é uma trajetória, né, Lívia? Mas da mesma forma a tua, uma trajetória brilhante, uma trajetória de qualidade que eu sempre digo o seguinte, a nossa missão aqui é sempre contribuir para a sociedade que nós temos. É contribuir com o outro e contribuir nos dar, né? Dai e dar-se-vos-á. Esse é o grande lema que o próprio
a própria palavra bíblica nos ensina. Mas tu tiveste uma guinada aí na tua vida. Hoje tu é advogada e tal, e trabalha no direito de família. Isso, eu sou atualmente advogada especialista em direito de família, sou mediadora extrajudicial também. Mediar é uma arte, né? Principalmente nessa área. Mediar é uma arte. Mas eu trabalhei 28 anos na área de artes cênicas. Né? Eu fui produtora de musicais infantis, tive uma escola de artes cênicas voltada para crianças e adolescentes. E aos 50 anos eu dei uma guinada. Né? Eu vendi a minha casa de espetáculos para o meu ex-sócio, eu vendi a minha escola para os meus professores. Muitos deles foram formados por mim como professores de artes cênicas. E fui fazer direito. Então eu parei de fazer arte para fazer direito. Deixou de ser arteira. Deixei de ser arteira para fazer direito. E dentro da área do direito, eu escolhi o direito de família porque eu sempre tive uma preocupação grande com a criança. Né? E nos conflitos de família, a criança normalmente é o elo mais frágil. Né? Quando existe a separação dos pais, muitas vezes o impacto na criança é muito grande quando esses pais não têm maturidade. E eu li tem uma frase de um ex-professor meu de pós-graduação, que é o juiz Rafael Calmon, que ele tem uma visão muito humana dos litígios de família, dos conflitos de família, que existem casais separados pelo casamento, mas que se reencontram na separação. A primeira vez que eu li essa frase, eu disse, mas qual é o sentido disso, né? E aí sentei na aula de semestre. Fale um pouquinho mais sobre isso. E ele disse, olha, porque não existem ex-pais e ex-mães. Então, esse casal que se separa como casal, homem e mulher, eles têm que se reencontrar como pai e mãe daquelas crianças. Porque aquelas crianças necessitam da mãe bem, do pai bem, para que elas possam crescer e serem futuros adultos saudáveis. Sem maiores traumas. Sem maiores traumas, emocionalmente saudáveis. Então, esses pais têm que se reencontrar, né? E podem ter uma grande amizade entre eles, porque eles têm um objetivo único, que são os filhos. Né? E aí eu lembro uma frase do Mário Quintana também, que a amizade também é uma forma de amar. Né? Então esses ex-pais, pai e mãe, ou pai e pai, ou mãe e mãe, né? Que separam, eles têm os filhos, né? Que é o maior amor da vida deles. É verdade. Então esse amor, eles têm que juntar a amizade deles para que esse amor consiga crescer bem. Então, no nosso escritório, eu sou sócia da Camila Ribas Leal, né, Ferreira Ribas Leal Advogadas, nós trabalhamos com esse tipo de advocacia, que é não incentivar o litígio. O conflito existe, é como lidar melhor com este conflito. E é uma coisa interessante, né, Lívia, que às vezes a gente lida com esse conflito, a gente vê pela experiência e tal, e há muitos conflitos que acabam sendo exageradamente potencializados quando não deveria haver isso aí, né? Muitos conflitos são criados, né? São criados porque a pessoa na separação, ela vem com uma dor. Ela vem com aquela dor da alma, né? Então, separou e assim, ó, eu quero tirar tudo dele, ou eu quero tirar tudo dela. Olha só o que fez. Um sentimento de vingança, né? Um sentimento de vingança. E não percebe o quanto os filhos estão sendo afetados nisso. E a gente procura, quando o cliente chega no nosso escritório e coloca assim, eu quero tirar tudo da outra parte, eu quero ver a outra parte na sarjeta, destruída. Vocês têm filhos? Consegue perceber como é que teu filho vai sentir vendo a outra parte destruída? É uma parte dele que está sendo destruída também. Então a gente busca compor e a gente procura os colegas da outra parte. Vamos conversar em prol de um bem maior. A gente não precisa resolver esse litígio dentro da justiça. A gente pode fazer um acordo, chamar um mediador ou fazer um acordo e levar para o juiz homologar. Porque é importante a sentença, mas não precisa ter todo aquele desgaste. Às vezes uma disputa de guarda. A criança tem 2 aninhos. Quando é que termina essa disputa de guarda?
ela já tem 10, 14. E olha, ela passou 10 anos com um trauma. Cada vez que ela vai para casa da mãe ou do pai, o outro aqui falando mal da mãe ou do pai. Cada vez que ela vem para cá... Então, essa criança passa em conflito a cada semana. Né? E é isso que a gente procura que os nossos clientes compreendam. Nós vamos... já que tu falou, eu compreendo, eu te pergunto o seguinte, existe uma taxa de sucesso nesses eventos? Tantos casamentos, 100 casamentos, sem conflitos, estão prestes a se separar, a taxa de sucesso, quer dizer, de reagrupamento, qual é? Tem uma... De reagrupamento do núcleo familiar como família, mas os pais divorciados. Sim. Não, mas a família, recompor a família, a mesma família. Recompor a família, não. Não tem? Não, é muito pouco. É muito pouco. Quando os casais chegam já dispostos a separar... Não há como voltar atrás. Não há como voltar atrás. E a gente nem incentiva isso, porque aí, assim, a decisão de 2 adultos de se separarem, o nosso objetivo não é reconciliar os 2 adultos, né? Seja homem, mulher, mulher, né? Que eles vivam bem separados. Que eles vivam bem separados, mas eles são integrantes da mesma família porque tem uma prole. Perfeito. Porque tem os filhos. Eles continuam sendo família. Talvez até outras pessoas integrem esta família, né? Mas aquela criança, ela tem um pai e uma mãe, né? Que sempre vão ser o pai e a mãe delas. Nunca deixarão de ser. Nunca deixarão de ser. Lívia, tem muito assunto sobre isso aí, eu gostaria de que voltasse mais vezes aqui, porque eu tenho a certeza que esse tema é um tema que interessa a todos nós, né? Se não estamos hoje enfrentando esse problema, poderemos vir a enfrentar, e nada melhor do que saber caminhos, saber como, inclusive, ter uma prevenção para que isso não aconteça, né? Isso é importante, que eu sei que também é a visão dos advogados que desfilam aqui pelo programa, que trabalham nessa área de direito de família, e deve ser também, certamente, da Lívia aqui. Lívia, muito obrigado pela tua presença aqui, fiquei muito honrado de te conhecer pessoalmente, e vamos então voltar para viabilizar o teu retorno aqui no programa. Muito obrigada. Muito bem, então nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, lembrando para vocês aí que nós estamos aí toda semana aqui trazendo assuntos importantes, e esse é o objetivo do programa, para que toque nas pessoas, para que de certa maneira dê uma luz, para que as pessoas sejam felizes, e esse é o objetivo que nós temos aqui na Terra. Uma boa semana e até a semana que vem.